Olá, meus amados irmãos, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com todos vocês. O livro de Hebreus ele sempre intrigou a igreja, a vida da igreja ao longo dos anos, não apenas pela sua escrita peculiar, mas pelo fato de que a gente não sabe quem o escreveu. Uns dizem que foi Paulo, outros dizem que foi Apolo, Silas, Barnabé, até Priscila já figurou a lista dos possíveis escritores. Não há consenso, nem na igreja, nem na academia, de quem de fato escreveu o livro de Hebreus. Mas talvez esse seja um mistério que a gente nunca vai conseguir desvendar. Porém, isso é secundário se considerarmos a riqueza que a gente pode encontrar nesse livro. Riqueza tal que alguns chegam a chamar Hebreus de o quinto evangelho, pela forma como ele relata os feitos do Senhor Jesus Cristo. O autor tinha como principal objetivo que os seus leitores reconhecessem a supremacia de Cristo. Mas não apenas isso, que essa supremacia e os feitos do Senhor Jesus, eles eram como o ápice, eles eram como o clímax de tudo aquilo que estava no Antigo Testamento. A antiga aliança, portanto, ela era passada. E Cristo, ele é superior. Tanto é que o autor ele vai utilizar esse termo superior por quase 15 vezes, ao dizer que Jesus era maior e melhor. Jesus é maior e melhor que todos os profetas. Jesus é maior e melhor que Abraão, que Moisés. É o maior e o melhor regente que uma orquestra pode precisar. Jesus é o melhor sacrifício. Jesus é o maior e o melhor motivo da fé. Embora não sejam plenamente identificados, me parece que os destinatários eram judeus convertidos ao cristianismo, que por algum motivo eles estavam em situações extremas, talvez de perseguição. Eles precisavam de uma exortação, um consolo e incentivo para seguirem firmes na sua caminhada com Cristo. É portanto, então, essa exortação, a caminhada com Cristo, a fidelidade a Ele, a que a carta se refere. Bem, ficando então a parte das discussões do capítulo 6, sobretudo se a salvação é algo que se perde ou não, eu gostaria de voltar as nossas atenções para os versículos do 9 ao 12, o qual eu gostaria da gente fazer uma pequena reflexão. Do versículo 9 ao 12, a gente vai ter alguns marcadores de identidade do cristão. Vamos ler? Diz assim a palavra de Deus: Amados, mesmo falando dessa forma, estamos convictos de coisas melhores em relação a vocês, coisas próprias da salvação. Deus não é injusto. Ele não se esquecerá do trabalho de vocês e do amor que demonstraram por Ele, pois ajudaram os santos e continuam a ajudá-los. Queremos que cada um de vocês mostre essa mesma prontidão até o fim, para que tenham a plena certeza da esperança, de modo que vocês não se tornem negligentes, mas imitem aqueles que, por meio da fé e da paciência, receberam a herança prometida. Depois das severas exortações do início do capítulo 6, o autor vai chamar os seus destinatários de amados. Isso lembra um pouco como Paulo chama os coríntios, uma igreja que estava até o pescoço de uma vida devassa e muito pecado. Paulo a todo instante os trata como crentes, servos, amados do Senhor Jesus. E essa, aqui em Hebreus, é a única vez que o autor chama os seus destinatários de amados. E isso foi imediatamente depois de uma ameaça, como a gente vê no início do capítulo 6, para que ninguém retrocedesse à fé e voltasse ao judaísmo. Fica evidente então que aqueles que ele cita no princípio do capítulo 6 não são os que caíram ou os que retrocederam. Esses permaneceram fiéis. Mas o autor, aqui, ele os incentiva a assim continuar. E para incentivá-los a continuar, o autor ele vai relembrá-los de que há coisas melhores. Nós devemos ser peregrinos com foco na missão da terra celestial a todo instante. Não podemos ser peregrinos que perdemos de vista as glórias da pátria celestial e aquilo que nos aguarda. A pandemia está aí, gente. E com ela, tudo que a gente já sabe, né? Desemprego para alguns, problemas de ordem emocional, conflitos em casa pelo isolamento, negócios que estão se perdendo. A gente pode enumerar tudo que os nossos dias têm nos colocado como desafios. Mas entre nós, o povo de Deus, a gente deve se lembrar que há coisas melhores. E essas coisas melhores
ele vai relatar. E a gente entende que de fato Jesus é o destino, mas também é o caminho. Que nesses dias a gente possa se lembrar de como Jesus é maior e melhor do que absolutamente tudo que estamos vendo. E depois de chamar os amados à fidelidade e lembrá-los de que há coisas melhores, que há razões melhores pelas quais a gente possa viver, que a realidade talvez vá além daquilo que está nos noticiários, ou mesmo naquilo que a gente imagina que vai ser, o autor continua a nos lembrar da supremacia de Cristo. O autor, então, a partir desse momento, ele vai colocar em relevo os distintivos da fé cristã, aquilo que nos distingue dos demais. No versículo 10, portanto, ele vai dizer que é o amor. Deus não é injusto, ele não se esquecerá do trabalho de vocês e do amor que demonstraram por ele, pois ajudaram os santos e continuam a ajudá-lo. O amor, meus irmãos, sim, ele é um sentimento, mas ele é um sentimento que impele a ação. Como a gente lê lá em 1 João 3,17, se alguém tem recursos materiais e não ajuda seu irmão que não tem, o amor de Deus não está nele. Lutero, em seu livro Da Liberdade Cristã, ele vai dizer que a conversão genuína do cristão, ela ocorre em dois movimentos: verticalmente, em direção a Deus, e horizontalmente, em direção ao próximo. É nesse momento de pandemia que tantas pessoas estão passando por tantas dificuldades, como a gente relatou, onde a gente vai mostrar exatamente aquilo que nos distingue através das nossas ações, pelo amor que a gente tem ao nosso próximo. O segundo distintivo do cristão está no verso 11 e é a perseverança. Não desistir. Mostrar essa mesma prontidão em amar a Deus e amar ao próximo até o fim, para que a gente tenha plena certeza da esperança que nos aguarda. Que versículo lindo, meus irmãos. Que presente de Deus para nós. A perseverança e a esperança correta nas promessas de Deus, que são garantidas do começo ao fim por Ele. Nesses dias, vamos evitar a histeria, que acredita em tudo que recebe no WhatsApp, a histeria que acredita que o mundo vai acabar da noite para o dia, a histeria que nos leva a um distanciamento não só geográfico, mas também do amor às pessoas. Mas a gente também deve evitar a anestesia. É muito fácil imaginarmos que tudo que está acontecendo não vai ter nenhum tipo de reflexo, ou que isso de fato não é muito importante. Justamente porque não estamos perseverando e colocando nossa esperança no eterno, no Cristo ressurreto. E por fim, a última marca é a fé. A fé, o combustível de nossas vidas, sem a qual a gente não consegue sequer agradar a Deus. E o texto ele vai dizer para nós imitarmos aqueles que no passado depositaram a sua esperança em Deus e que por isso foram justificados. Fé, esperança, amor. Estes são os três distintivos que ele andam juntos e eles representam a experiência do cristão. Um não vive sem o outro. A fé sem o amor é racionalidade morta. Até cientistas têm fé, que eles chamam de pressupostos em algum momento. O amor sem fé é puro sentimentalismo. Até um humanismo, quando a gente chama mais coisas ou mesmo mais pessoas do que quando a gente chama mais a Deus. É idolatria. A esperança sem fé, ela é mera especulação. Talvez um sentimento que a gente gostaria de como as coisas fossem, mas que não representam aquilo que Deus deixou claro nas suas promessas bíblicas. É só um sentimento de que as coisas vão melhorar. Por fim, meus irmãos, ao tratarmos desses três distintivos, a fé, a esperança e o amor, eu espero que a gente possa ser regado pelos três. Que a gente possa tê-los sempre em perspectiva em tudo e absolutamente tudo aquilo que a gente vai fazer. A fé correta nas coisas de Deus, na esperança do Cristo que é maior e melhor, nosso grande sumo sacerdote, aquele que se fez sacrifício por nós. A esperança de que Deus tem dias melhores para nós. A esperança de que a nossa pátria ela é celestial. E o amor a Deus e ao nosso próximo. Eu gostaria de terminar com uma parcela desse livro, que eu inclusive recomendo. Ele é muito bom, fininho, dá para ler numa sentada praticamente. E ele diz assim na sua conclusão: a partir de tudo isso, chega-se à conclusão de que a pessoa que é cristã não vive em si mesma, mas em Cristo e no seu próximo. Em Cristo pela fé e no próximo pelo seu amor. Que Deus abençoe a todos nós.